Fala galera, tudo bem com vocês? Satisfação conhecer a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Rogério, eu sou consultor de Power BI, tá? Eu trabalho com a ferramenta aí mais cobiçada do momento, que é o Power BI, e eu decidi gravar uma série de vídeos explicando o passo a passo do que é o BI, o que é uma ferramenta de BI e o que é o Power BI. E, consequentemente, estamos lançando um curso de Power BI para negócios junto com a Mega Cursos. Então, o intuito desses vídeos que eu vou estar gravando para vocês é de nós explicarmos passo a passo o processo desse gigantesco universo aí de dados, tá bom? Então, para começar aqui, vamos fazer uma breve apresentação. Meu nome é Rogério, tenho 36 anos, moro atualmente em São José do Rio Preto. Eu não venho da área de TI, eu sou formado em Ciências Contábeis e tenho um MBA em Gestão Tributária. Eu atuei durante 10 anos em controladoria e eu comecei a me aventurar com Power BI em 2016, desde o início, bem no começo, onde já era tudo mato, né, como a gente fala. Eu sou fundador e consultor da RNB Soluções de Gestão de Resultados, tá? Hoje o meu foco exclusivo é Power BI, projetos em Power BI. Com o Power BI como consultor na RNB Soluções de Gestão de Resultados, eu já estou há 4 anos, tá? E eu ministro treinamentos de Power BI e Excel em Company, com foco mais hoje em Power BI, tá? Estou deixando aqui o site para vocês darem uma olhada no nosso site, ver lá nosso portfólio, tem vários projetos envolvidos em Power BI, tá? Tem o meu LinkedIn, tem o meu canal no YouTube, legal? Então vamos lá. Antes da gente falar o que é esse tal de Power BI, né, que todo mundo fala, eu vou dar um passo atrás, tá? Na verdade, nós precisamos primeiro entender o que é BI, que é o Business Intelligence. Então, primeiro a gente tem que entender sobre o conceito. Porque Power BI é uma ferramenta de BI. Mas o que é o tal do BI? Business Intelligence, né? O Business Intelligence é o que? É a coleta de dados a partir de diversas aplicações operacionais, integrando em áreas lógicas de processos de negócios, armazenando-as em um repositório central e disponibilizando as informações aos tomadores de decisão através de uma ferramenta de visualização de forma rápida, fácil e intuitiva. Rogério, não entendi nada o que você falou. Em resumo, o que eu estou querendo te dizer? Para a gente trabalhar com BI, a gente precisa de uma base de dados confiável, e é a partir dela que nós vamos gerar informações. Nós vamos transformar dados em informações, informações estratégias que ajudem os gestores da empresa a tomar decisão baseada em dados, tá? É isso. Porém, antes de começar a falar de BI, a gente tem um passo anterior que é o de extrema importância para o desenvolvimento de um projeto bem feito. O que é isso? Padronização, tá? É muito comum eu ver pessoas iniciando aí. Por isso que eu foco primeiro no conceito de BI para depois falar da ferramenta Power BI, tá? Porque a pessoa sai fazendo tudo de qualquer forma, não se preocupa com a padronização e daí não tem performance no projeto, tá? Então por isso que é importante entender o que é BI e você entender o porquê é importante ter uma padronização. Na padronização, é um processo que se realiza uma atividade de maneira padronizada ou previamente estabelecida. Esse termo provém da palavra padrão, aquela que se refere a um modo ou método estabelecido, aceitado e normalmente seguido para realizar determinado tipo de atividade ou função. Isso aqui, o que significa padronização? E isso é fundamental para qualquer projeto de BI, tá? Se eu não tenho uma estrutura pré-definida de como os valores vão entrar, como os valores vão ser imputados, como que vai ser alimentada essa base de dados, eu não consigo fazer um projeto de BI saudável, tá? Ele vai ser construído, vai ser feito um puta prédio, só que não vou falar numa base de areia movediça. Porque com o tempo a sustentação desse projeto vai rachar, porque você não se preocupa com a padronização dos dados, né? E o seu BI vai travar, vai ficar lento, vai dar tela branca e daí vão falar que a ferramenta não presta. Mas não é isso, é porque não foi preocupado com a estrutura principal, que é a padronização dos dados, tá? Então por isso que é importante a gente entender sobre BI, sobre o conceito de BI. Beleza? Tendo isso em mente, aí vem, além da padronização, a organização, né? Porque é muito comum, algumas pessoas falam, eu não sou desorganizado, eu apenas dou liberdade para as minhas coisas ficarem onde elas quiserem. Com as suas coisas você pode fazer isso.
Agora, de antemão te falar, trabalhar com dados dessa forma, esquece que não vai funcionar, tá? Você precisa ter padronização e organização exatamente para você conseguir manter o seu processo vivo, tá? Seu projeto de BI bem estruturado precisa ser bem organizado. Tá certo? Show de bola. Como que funciona o BI, né? Vamos falar didaticamente falando. Eu uso muito Lego, porque primeiro você tem os dados, né? Que a gente usa, são as pecinhas de Lego todas soltas. Depois você faz o quê? Você faz um alinhamento, né? Por cor, você vai separando as pecinhas ali por cor. Depois você vai fazendo uma visualização, né, estruturadinha ali, combinando cada cor, tudo alinhadinho, para no final você montar o brinquedo específico. É assim que funciona com o brinquedo Lego, né? A gente comprava um carrinho, vinha um monte de peça. Primeiro a gente tinha que abrir o saquinho, separar tipo de peça com peça e depois ir montando os quadradinhos. É assim que funciona com o projeto de BI, tá? E o Power BI é essa ferramenta. Vamos pensar que é a construção aí do projeto final, tá? Quando nós temos dados padronizados, né, e uma arquitetura de BI definida, nós podemos fazer o quê? Prover suporte decisório de qualidade nas organizações, disponibilizando informações sobre clientes, mercado, negócios e processos com as seguintes características: informação confiável, padronizada, unificada, com fácil e rápido acesso, composição de análise diferenciadas, que você pode fazer um monte de cálculo. Visualização intuitiva das informações, que você vai clicar, vai expandir, vai abrir gráfico, vai abrir tabela, vai ficar uma coisa simples de enxergar. E aí o BI tornaria a informação mais acessível e consistente para toda a organização. Seria uma fonte segura para proteger a informação da empresa, sendo a base para a tomada de decisão via dashboards. Tá? Então, por isso que é importante ter uma estrutura bem definida e bem padronizada, porque daí você tem um painel de o BI lá, o Power BI, que seja a sua tela final lá, o seu dashboard bonitão, que quando você clicar nele, vai te trazer informações que tem embasamento para você tomar decisão. Não é só uma coisinha bonitinha, tem todo um estudo por trás, cálculos complicados, vinculação de dados, entendeu? Então fica bem fácil da tomada de decisão. E aí, por que que eu sou muito preocupado com essa parte de estrutura de dados, tá? Porque a gente tem uma coisa, é eu ter dados. Dados é igual mato, tem um monte. Agora você precisa transformar dados em informação. Aí entra o BI. Por quê? Primeiro nós temos os dados soltos, que eu posso ter dados que vêm de Excel, vêm de Google Sheets, vem de banco de dados, vem de arquivo TXT, vem de arquivo CSV, JSON, Word, o PDF, o que for. Eu tenho os dados. Depois nós temos que fazer aqui o que a gente chama de ETL, que é o que? É pegar esses dados brutos, transformar e lapidar ele bonitinho e depois carregar o que a gente vai usar no nosso projeto. Isso é a segunda etapa, o ETL. Depois nós temos que fazer o quê? Armazenar esses dados transformados em um local seguro, que daí a gente chama de Data Warehouse, que é o DW. E o Data Warehouse pensa que é um guarda-roupa. Tem um monte de gavetas. E dentro desse Data Warehouse, você vai colocar em cada gaveta um assunto da sua empresa. Por exemplo, marketing, área comercial, financeira, controladoria, jurídico. Você vai colocando em cada gavetinha. São os Data Marts. E com essa estrutura organizada, aí sim você conecta, abre uma gaveta comercial e daí você faz o report, que é o que? A visualização. Que daí você vai abrir ali e vai montar o painel daquela área específica com aquele assunto que você conectou. Então, isso é a base de um projeto de BI, tá? E aí, por isso que a gente chama de ETL, que é Extraction, Transformation e Load. Tá? Então, nesse desenho eu estou pegando fontes diversas, faço uma transformação dos dados, lapido do jeito que eu preciso e carrego o modelinho para eu trabalhar no BI. Aí eu consumo no Power BI. Entendeu? E o Power BI também é uma ferramenta de ETL. Isso nós vamos ver também que nós fazemos dentro do Power BI. Então eu consumo o dado, transformo e monto o painel. Isso é o processo de ETL. E aí, até aqui, nós estamos falando isso. Por que você está me falando isso, Rogério? Porque num projeto de BI a gente só vê o dashboard feito, né? Que é isso aqui, ó. Olha que painel bonitão.
Aqui você tem vários filtros, você vai clicar ali por grupo, por loja, por praça, vendedor, e o painel vai se animar. Aí você fala, nossa, isso aqui é o que eu preciso. Realmente, isso aqui ajuda muito na tomada de decisão. Você tem gráfico, você tem dados, você tem histórico, tá vendo? Você tem bastante coisa, mas ninguém sabe o que tem por trás disso, que daí entra o conceito de BI. E aí, para a gente montar essa tela, olha o que tem aqui atrás que ninguém vê, esse monstrinho. Isso daqui são tabelas, tá? Nossa, me assustei. Calma. Por isso que eu queria antes de falar de Power BI, te explicar o que é BI, tá? Porque em BI nós trabalhamos com tabelas, então é normal um projeto ter muitas tabelas. Então, por isso que a gente tinha que organizar, ter a padronização, fazer aquela transformação, aquela modelagem certinha, para a gente conseguir trazer isso para o Power BI e deixar ele de uma forma apresentável que seja performático, tá? Então, aí você deve ter feito essa cara normal, mas fica tranquilo, porque a nossa ideia é o quê? É te explicar exatamente no treinamento o passo a passo. Então, por isso que a gente não vai chegar já falando de Power BI. Tem um passo antes. O que é o BI? Então, aquele monte de tabela lá, quando nós falamos de BI, nós dividimos duas partes da tabela, em tabela fato e tabela dimensão. O que é uma tabela fato? Tabela fato são dados que se repetem. Por exemplo, tabela de vendas. O Rogério pode comprar 10 vezes no mesmo mês na loja do João. O nome do Rogério vai aparecer lá 10 vezes. Isso é uma tabela fato, é normal. Ele comprou 10, 20, 30, 50, 60 unidades durante 10 vezes no mês. É normal, uma tabela fato. O nome do Rogério vai se repetir. Na tabela de dimensão, o que seria? São dados únicos. O que é dados únicos? Tabela de clientes. O Rogério só pode aparecer na tabela de clientes da loja uma vez. Ah, Rogério, mas e quando é CPF, quando é filial e matriz? São pessoas diferentes. O final é diferente, então é um código diferente, é um nome diferente, tá? Então isso que é a diferença entre tabela fato e tabela de dimensão. E isso a gente explica passo a passo no treinamento, tá? Então aqui é um modelo aplicado à vida real, a gente utilizando o Power BI já para fazer o relacionamento de tabela fato e tabela dimensão. Ó. Eu tenho aqui uma view faturamento, que é uma tabela de vendas, e eu tenho uma outra tabela chamada margem. Aqui, ó, pode ver que tem um asterisco. Quando nós temos asterisco, significa que os dados se repetem, que é normal, porque é uma tabela de vendas e uma tabela de margem. Cada vez que o Rogério comprou um produto, meu custo é X, então a minha margem vai variar de acordo com a quantidade que ele pegou e o produto que ele pegou. Por isso que aqui tem um asterisco. Só que observa que aqui, ó, de calendário, de grupo de clientes, de categoria de gestor, é tudo um. Ó. Essas tabelas são tabelas dimensionais. Eu não posso ter mais de uma mesma data na tabela de calendário. Ela é uma constância. Tem que ser de 1 de 2000 até 31 de dezembro de 2099, se eu quiser. Mas ela é única, não posso repetir dados aqui. Grupo de clientes também tem que ser uma tabela única. Grupo A, B, C, D tem que ser uma vez só na tabela. Categoria de produto, uma vez só também. Gestor, uma vez só. Então, aqui que são os relacionamentos. Ó. Parece um quadro de energia, tá vendo? Onde você faz os relacionamentos. O que acontece aqui? Aqui é o processo de relacionamento que a gente está fazendo. Eu relaciono um com muitos. Tá vendo? Então, isso no treinamento também nós aprendemos o passo a passo, tá? Em resumo, o que eu estou querendo falar aqui? Ó? Que as tabelas que são utilizadas como filtro de navegação no painel são chamadas dimensões. Cliente, produto, categoria, estado, mês, entendeu? Ela é única. E as tabelas utilizadas para cálculo são as fatos, porque elas se repetem. É simples assim. Legal? E aí, com isso, nós criamos o que? O nosso modelo de Star Schema. Que é o quê? Dentro da metodologia de modelagem de dados em Data Warehouse, que é o armazém de dados, tem o Snowflake e o Star Schema, que é a mais utilizada, tá? Por que é Star Schema e Snowflake? Star Schema porque é o modelo estrela, é o mais usual. E o Snowflake pensa que é um floco de neves, tá? Porque ele vai ramificando. Esse conceito de Star Schema, ou esquema estrela, ele foi idealizado por Ralph Kimball. O cara é ícone nesse assunto, tá? Tem livro, é uma
Leitura fantástica para todo mundo que gosta de se aprofundar em dados, tá? É obrigação ler esse livro desse autor. A ideia dele é propor uma visão para a modelagem de base de dados para sistema de apoio de decisão. Porque lembra que eu falei que em BI a gente trabalha com tabelas? Então é mais fácil para fazer a modelagem e o relacionamento das tabelas. Você viu lá que tinha um esquema 1 para muitos? Por isso que é o modelo estrela, tá? E o esquema estrela é composto no centro por uma tabela fato, que é rodeada pelas dimensões. Eu não falei que eu trabalho com uma tabela de vendas, por exemplo? Dentro da tabela de vendas eu tenho nome de cliente, produto, estado, data, centro de custo. Então ela é a principal, é a tabela fato, que dados que se repetem, e nas laterais delas ficam as tabelas de dimensões. Por isso que é um modelo esquema, estrela, tá? Star Schema, que é esse desenho aqui. Tá vendo? Então isso no curso nós falamos o passo a passo para você entender o conceito disso daqui. Não é sair fazendo, é por que você faz. Você tem que entender primeiro o conceito, tá? E dentro do processo de BI, nós trabalhamos também com granularidade. O que seria isso, tá? O grão é o menor nível da informação e é definido de acordo com as necessidades elencadas no início do projeto. Ele é determinado para cada tabela fato, já que normalmente as fatos possuem informações e granularidades distintas. É importante entender o relacionamento existente entre o detalhamento e a granularidade, tá? Quando falamos de menor granularidade ou granularidade fina, significa maior detalhamento, quer dizer, eu vou menor minha sumarização dos dados. Maior granularidade ou granularidade grossa significa menor detalhamento, maior sumarização. Assim, podemos notar que a granularidade e o detalhamento são inversamente proporcionais. Por exemplo, eu quero ver vendas por país. Qual que é o próximo nível abaixo de país? Estado. Abaixo de estado, cidade. E abaixo de cidade, município. Aí depois eu quero ver por categoria, por tipo de produto e por item. Quer dizer, o meu menor grão, nesse exemplo aqui, é o item, que é o menor item, é o menor dado que eu tenho na minha tabela, a granularidade. Qual que é o maior grão nesse caso? É o agrupamento maior, no caso, país. Então, quanto maior o detalhamento, vai ser mais alta a granularidade, tá? Então, eu vou começar de cima para baixo. Esse que é o processo de granularidade. E tudo isso a gente faz no BI através de tabelas, tá? E outro ponto importante para a gente entender sobre BI é o quê? Métricas e indicadores. É a mesma coisa? Não. São coisas diferentes, tá? O que seriam métricas? Métricas são cálculos, tá? São medidas brutas que servem de subsídio aos indicadores. Por exemplo, eu posso falar quantidade, peso, volume ou outro valor quantitativo. É a base de construção de indicador de desempenho, tá? No BI, as métricas correspondem aos dados armazenados na estrutura de tabela fato. São os quantificadores das informações qualitativas disponíveis nas tabelas de dimensão. Por exemplo, eu quero ver a quantidade por estado. Eu vou fazer uma métrica que é o quê? A soma da quantidade da minha tabela fato. Aí quando eu filtrar por estado, ele vai trazer só a quantidade da tabela de São Paulo. Porque eu fiz a modelagem lá, lembra o relacionamento da tabela de estados com a minha tabela fato, unificando o quê? O código do estado. Então, a modelagem faz o quê? Que o cálculo se agrupe automaticamente, tá? E o que é indicador, Rogério? Já quando falamos de indicadores, normalmente estamos referenciando aos indicadores de desempenho, que serão Key Performance Indicator, em inglês, tá? Como uma redundância intencional e meio óbvia. Podemos dizer que indicador é aquele que indica algo, óbvio, ou alguma situação específica. Ele também verifica o cumprimento das metas estabelecidas dentro da organização. São os elementos que guiam na direção estabelecida pelo planejamento estratégico, tá? É uma área mais estratégica. Então, geralmente, quando a gente fala, o que você quer ver no painel? Eu quero ver os KPIs. Tudo bem, KPI é uma coisa, agora me fala qual que é a métrica para eu chegar nesse KPI. Entendeu? Então, por isso que é diferente, métrica de indicador. Ah, eu quero o KPI de turnover. Tudo bem, o turnover é composto por um cálculo, aí é o indicador. O indicador é o turnover e o cálculo é o quê? A métrica. Qual que é o cálculo que eu vou fazer para te trazer o indicador de turnover? Então, é isso que a gente tem que saber. É por isso que é importante, antes de sair mexendo com ferramenta de BI, entender conceitos, tá? Então, galera, aqui é só um gostinho. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É só uma ideia para te mostrar o que te aguarda no nosso treinamento, tá? Então, aqui eu só falei para você de conceito. Eu nem entrei ainda no Power BI.
Eu espero que você tenha gostado, tenha se interessado. Adquira o nosso treinamento porque vale a pena e você vai se diferenciar no mercado. Fiquem com Deus e um forte abraço.